Boa noite a todos os telespectadores. Como já devem ter reparado, acaba de começar o programa Consultório Médico, o seu programa de todas as quintas-feiras à noite, ao cair da noite. O nosso objetivo aqui é levar informações diversas ligadas à saúde, a diversos temas ligados à saúde. E para hoje o nosso tema será alimentação, ou melhor, aleitamento materno, melhor, e diversificação alimentar. Para, portanto, acompanhar ou estar conosco nesta edição, convidamos Maria Tavares, que é nutricionista da ONG HELP, já cá esteve conosco na última edição, e temos uma nova convidada, Renata Barros, que é professora da Universidade de Nutrição, melhor, professora de Nutrição da Universidade de Porto, ou por outras, também é nutricionista, que irá, portanto, partilhar conosco um estudo feito em Cantagalo com relação ao estado nutricional das crianças, e o estudo foi feito em 8 escolas de Cantagalo. Vai aqui apresentar-nos também, daqui a pouco, os resultados deste estudo, que consideramos ser importantes para as famílias, para as crianças e também para a sociedade santomense. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Consultório Médico. Temos também aqui, do meu lado direito, o Dr. Alês Pires, que está conosco todas as quintas-feiras, incansavelmente, para, portanto, partilhar algumas informações ligadas ao tema. E o tema escolhido, aleitamento materno, diversificação alimentar, eu começaria com o Dr. Alês. Por que é que escolheu hoje este tema, especialmente? Bom, nós conhecemos o país que nós temos, o país tem muitas crianças, e notamos que as crianças ainda latentes, os alimentos que usam não são alimentos apropriados, isto por uma questão de ignorância, que é muito cedo introduzido outros alimentos que não sejam alimentos, seja lácteos, né? Então, diversificação de alimentos é quando a criança, começa uma passagem de alimentos exclusivamente lácteo para outros alimentos, sendo lácteo e associando a outros alimentos que devem, consoante a idade que têm. Então, é isso que nós devemos dizer, então, é diversificação, onde entra aí todos os tipos de alimentos, contendo gorduras, açúcar, proteína, mas de uma forma muito moderada, carboidrato, uma forma muito moderada, não é uma forma exagerada que pode se constituir problema para a própria saúde das crianças, visto que as crianças pequeninas ainda têm um estômago muito pequeno e alguns sucos, alguns enzimas, alguns fermentos não estão ainda propriamente dita para absorver os alimentos que as crianças, que os pais geralmente dão, por uma falta de não conhecimento, de não saber. Então, é muito cedo introduzido às crianças esses tipos de alimento. Por isso estamos aqui para falar dessa diversificação alimentar nas crianças, porque a criança, no período que ela é latente, deve tomar o leite, porque o leite tem fonte de vitaminas, quase todas elas, então ela deve ter um alimento exclusivo. Um alimento exclusivo que muitas das vezes é interrompido. Se falamos de 1000 dias de uma criança, começa desde o nascer até os 2 anos, então com a introdução depois, posteriormente, desses alimentos que nós dizemos aqui, diversificados. Então, por isso estamos aqui para levar esse conhecimento para as mães, os pais encarregados de educação, principalmente as mães que cuidam dos seus filhos e que devem apriorar, ou seja, fazer uma alimentação mais eficiente e com mais composto, com quase todos os nutrientes. É isso que estamos aqui para levar à população este tipo de conhecimento, de modo que elas possam usar aquilo que têm e usar de uma forma correta, ou seja, de modo que tenha uma alimentação saudável e, posteriormente, a saúde das crianças, porque vai depender daquilo que nós introduzimos. O futuro dessa criança está dependendo daquilo que dos pais introduzem, porque se for introduzido mal, então você tem uma adolescente já com problemas de doenças crônicas não transmissíveis, como já existe. Existe. Falei na coisa de 2 dias,
no dia do Mundial da Diabetes, que nós temos crianças de 0 a 15 anos já têm diabetes. Do sexo masculino, 12 casos, e do sexo feminino, 11 casos. Quer dizer que a tendência é de aumentar. Aumenta o número de diabetes devido a que a obesidade também vai aumentando. O excesso de quê? O excesso de gordura, da alimentação, as fatiotas que as crianças comem, o doce, o acesso a doce, que farei várias vezes nas outras edições. Tudo isso tem construído o quê? Problemas para a própria saúde dessas mesmas crianças e, consequentemente, agravamento também para os pais, porque os pais não vão ficar calmos porque o filho está doente. Então, é isso que nós introduzimos aqui para corrigir. Estamos aqui para corrigir, dizer aos pais como é que devem introduzir os alimentos, o que as crianças devem comer, devem comer de tudo, mas de uma forma mais equilibrada, mais adequada daquilo que nós temos a nível do nosso mercado. O tema tem uma particularidade inicial, que é aleitamento materno, não é? Como é que a diversificação alimentar e o aleitamento materno se combinam? Bom, alimentamento... Antes de avançar para responder a esta questão, eu gostaria de fazer lembrar aos nossos telespectadores que poderão participar no programa Consultório Médico, ligando para o terminal telefónico 985 88 25 90 74 862. Eu repito, 985 88 25 917 48 62. E poderão, portanto, colocar questões, apresentar dúvidas e perguntar aqui aos nossos convidados o que quiser, claro, ligando, portanto, ao tema em questão, que é aleitamento materno, diversificação alimentar. Agora sim, como é que se combina, portanto, aleitamento materno e diversificação alimentar? Qual é exatamente o que faz a conexão entre essas duas questões? Bom, eu vou tentar responder, depois passarei para as nutricionistas. Daquilo que eu entendo, aleitamento materno exclusivo são para os latentes, de 0 até 4, 6 meses começa, depois 12 meses, 24 meses. Então, há uma introdução do que elas não devem, né? A mãe não deve, porque o leite materno tem tudo. Tem água, tem as vitaminas, todo o componente possível. E não há necessidade de introduzir outro tipo de alimentação, porque o leite tem tudo. Esse leite, a mãe alimentando-se bem, esse leite conduz tudo possível que a criança precisa. Depois, com a idade, com alguns meses, de 4, 6 meses, depois 12 a 24 meses, então, progressivamente vai-se introduzindo aquilo que se deve se introduzir, alimentos variados, de várias cores também, os frutos. Mas nesta fase inicial que fala, portanto, do aleitamento materno exclusivo, não existe diversidade? Não existe diversidade, então, não existe. Diversificação alimentar não existe nessa fase? Depois de 4, 6 meses vai-se introduzir nessa diversidade 1 ano e 24 meses. Então, é um alimento exclusivo que é o... Em São Tomé, muitas mães não são muito apologistas do aleitamento materno exclusivo, não é, doutor? Não são, pode ser que elas tenham algum problema, né? Mas aquilo que se introduz nas consultas, nos segmentos, as nutricionistas, é recomendado, nas andanças, nas comunidades, aquilo que nós falamos, é recomendado o aleitamento materno exclusivo para os bebês. Não tem nada, não há pressa de introduzir outros tipos de alimento. Mesmo que a mãe trabalhe, ela trabalha, tem que sair de casa, pronto, nós temos aqui muitas mães que trabalham, mas ela pode lhe ensinado que ela deve tirar o leite e deixar ficar para depois, quem fica toma conta da criança, então vai dando esse mesmo leite, que é o leite dela própria, exclusivo, que deve se tirar. Então, tudo isso, estamos aqui que é para passar essas informações, muitas sabem, só que pronto, como eu disse, por uma questão de ignorância, por uma questão de não saber qual é a importância do leite materno? Por isso é que tentam introduzir muito cedo o leite, ou seja, outro tipo de alimento a essas mesmas crianças que depois poderão ter problemas, né? Problemas que nós já conhecemos. Exatamente. Por isso estamos aqui para conciliar, dizer que
o leite materno é tudo para uma criança. Haverá diferença de uma criança que teve um aleitamento exclusivo e uma criança que não teve o aleitamento exclusivo. Pelo menos eu sei que levei 2 anos a amamentar. 2 anos. A minha mãe amamentou durante 2 anos. Quer dizer, 24 meses. Para além, e mais meses aí por cima. Pronto. Sinto-me rijo. Né? Não era porque o doutor tinha muito apetite? Eu tinha apetite. Eu nasci com quase 5 quilos. Nasci com quase 5 quilos. Talvez se fosse o primeiro filho, ela seria submetida a uma cesariana. Com certeza. Mas outra questão que as mães, portanto, dizem ou questionam é a dificuldade que têm de alimentar. Muitas delas dizem que os peitos não sustentam os bebés e por isso têm que atribuir ou dar à criança algo mais para, portanto, ajudar no seu desenvolvimento. Isto acontece e porquê, doutor? Mas eu acho que vamos tentar deixar aqui as nossas convidadas que estão ansiosas. Eu vou dar, elas vão já introduzir. Pode ser que a Maria conheça qual é a causa. O problema é devido a alimentos que essas mães mesmo usam. Muita comida seca, não comida líquida. Você, quando usa comida líquida, você tem muita quantidade de leite. Você, quando vai usar verduras, saladas, comer, por exemplo, milho. Antigamente, cozinhava-se senguê. Senguê era um milho pesado, cozido, feito com arroz ou com peixe fumo, fazia-se, e essa mãe tinha muita quantidade de leite no peito. Daria ainda para aumentar 2 crianças. Farinha de milho, mesmo fazendo papo, farinha de milho com coco ralado, com coco e coisa, dá muito bem, dá leite. Tomando chá, aumentando, vai aumentar a quantidade da produção do leite no peito. Agora, se vão comendo arroz, comendo banana assada, banana pão, com peixe assado e coisa, claro que não vão ter leite. Logo no início, não vão ter leite. Porque limitam a comer comida seca. Vocês comem uma comida tomando sopa. Muita gente não fazem sopa. Tomando uma sopa, contendo lá verduras, contendo hortaliças, contendo legumes, então ela vai ter o peito com leite. Então, é esse o problema. Outro problema é a preguiça que muitas têm, provavelmente por não fazer descair os seios. Então, não amamentam as crianças. Vão deixar de crianças, vão introduzindo aí papas de farinha de trigo torrada, vão introduzir outras coisas, será que não vão ter dinheiro para comprar, muitas não têm, e introduzem muito cedo esse tipo de alimento. Por isso é que dizem que não têm. Pronto. Aquelas outras não têm, sabemos por que não têm a coisa, mas por que não têm o leite? Por causa, eu defendo a causa que é a alimentação que usam, que não conseguem cozinhar comida mais líquida. Quando mais comida mais líquida, fazendo chá, tomando mesmo chá preto, há muita quantidade de leite no peito. É isso que eu tenho. Pode passar muito bem palavras sim, aos nutricionistas que poderão explicar melhor. Vamos ouvir a Maria, não é? Maria Tavares, não é? Exatamente. Exato. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Acho que até agora o Dr. Aleixo já tocou aqui em pontos importantes. Acho que um primeiro ponto é a questão da alimentação das mães, que tanto na fase dos últimos 3 meses da gravidez, como na amamentação, principalmente nos primeiros 6 meses da amamentação, são fases em que as necessidades energéticas da mãe estão aumentadas. Isso quer dizer que a mãe vai precisar de comer mais, e quando falamos em comer mais, é também comer com qualidade. Ou seja, não estamos a falar de comida de canja, comida com muita água, estamos a falar de comida que realmente é rica em nutrientes, em vitaminas, em minerais, como por exemplo, introduzirmos na alimentação diária hortaliças, frutos maduros, comermos ovo, comermos feijão, ou seja, tudo o que a terra nos dá e o país tem disponível, nós com esses alimentos conseguimos ter uma alimentação saudável nestas fases da mulher. Então, a alimentação aqui da mulher é muito importante na produção do leite, para ela conseguir alimentar então e fazer este aleitamento materno exclusivo desde o nascimento até aos 6 meses. E então, outro ponto aqui também importante é as mães não fazerem esta introdução precoce de alimentos, que normalmente o que nós vemos mais frequentemente é a água, é o chá, é as papas de farinha, mesmo papas de loja,
iogurtes de loja, que são alimentos que nós devemos ter algum cuidado na introdução, principalmente quando estamos a introduzir antes dos 6 meses. Então, quando as mães têm essa preocupação, o que nós aconselhamos é procurar um profissional de saúde, e aí o profissional orienta a mãe e tenta apoiar nesta questão da amamentação. Quando nós temos estas questões de haver baixa produção, o que é que nós tentamos fazer para evitar chegar a este ponto? É a mãe amamentar as crianças mais vezes por dia, ou seja, nós sabemos que quanto mais nós amamentamos, mais leite vamos produzir ao longo do dia, tanto durante o dia como durante a noite. Então, nestas fases do aleitamento materno exclusivo, é muito importante que as mães estejam ou perto dos filhos, durante o dia e durante a noite, para poderem amamentar constantemente, ou então, se têm que ausentar para trabalhar, que então façam essa extração e que deixem o leite com quem fica a cuidar dos filhos, e que então permita que os bebés continuem a fazer esse aleitamento materno exclusivo. Existem, no entanto, casos que devem ser acompanhados pelos profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos e mesmo nutricionistas, que então vão acompanhar, caso existam estas mães que já têm alguma baixa produção e que precisem de acompanhamento e melhorar a sua alimentação, e de que forma é que podem aumentar a produção de leite. Então, aqui temos, quando falei, portanto, do aleitamento materno e a diversificação alimentar, como é que, portanto, estas duas questões se combinam? Significa que, mesmo no aleitamento materno exclusivo, ainda há combinação, porque é a mãe que deve fazer, né, portanto, ou deve fazer essa diversificação alimentar para poder ter o suficiente para poder amamentar o seu filho. Significa que a responsabilidade, enquanto estiver, portanto, o bebê na fase do aleitamento materno exclusivo, é da mãe, não é, que terá que consumir produtos, não é, diversificados e rico em nutrientes que precisa para poder alimentar, não é, amamentar melhor o seu filho. Mas a questão que também se põe, não é, nesta fase é o acompanhamento que as mães devem, portanto, fazer junto ao nutricionista. Em São Tomé, as mães não se preocupam muito em fazer esse acompanhamento nutricional, digamos assim. Por quê? Porque desde que saem do hospital, não é, já têm o bebê, estão em casa, vão, portanto, às sogras, né, a mãe, a avó, para, portanto, orientar na questão da alimentação. E uma das coisas que em São Tomé muito se fala e que se faz o conselho das nossas avós é beber um bocado de vinho tinto para poder enriquecer mais o peito da mãe. Não é verdade, doutor? Sim. Doutor pode confirmar. Como é que esta questão pode ser prejudicial para o bebê e para a mãe? Sabendo, né, portanto, que o álcool não deve ser usado nesta fase. Sim, ou seja, existem fases da vida que nós sabemos que são fases muito sensíveis e que não deve haver consumo de álcool. Ou seja, aqui destacamos a gravidez, a fase também de amamentação, a parte também de todo o crescimento, ou seja, crianças, adolescentes, jovens, também não devem fazer esse consumo porque são fases importantes de desenvolvimento. Então, eu sei que aqui no país nós temos vários mitos associados ao consumo de álcool e são mitos que, na verdade, prejudicam aqui a saúde das crianças e das mães, porque não trazem qualquer benefício à saúde, pelo contrário, trazem consequências que podem ser graves. Ou seja, durante a gravidez sabemos que, como há desenvolvimento do feto, o consumo de álcool pode afetar este mesmo desenvolvimento e que depois vão levar a consequências para a vida toda do bebê. Então aqui a mãe tem que ter essa consciência, saber que não deve fazer esse uso de álcool. Quando falamos de álcool, dentro das bebidas alcoólicas, temos desde o vinho da palma, vinho tinto, cerveja, cacharamba, tudo o que são bebidas que contêm álcool. E então, mesmo durante a amamentação,
tanto a mãe como o bebê não devem fazer uso de bebidas alcoólicas. E lá está, novamente, é uma fase que, por haver um grande desenvolvimento aqui do bebê, a mãe deve não fazer um uso total, abster-se totalmente aqui das bebidas alcoólicas e até mesmo se durante o primeiro ano de vida ou o segundo ano de vida, se ainda estiver a amamentar o bebê, também não deve fazer uso então das bebidas alcoólicas, por causa então dessas mesmas consequências que nós sabemos que estão estudadas e que vão afetar aqui o desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, o crescimento. Então, muitas vezes a mãe pode não observar essas consequências imediatamente, mas muitas vezes depois, quando as crianças entram na escola, começam a ter certas dificuldades e então aqui é muito importante nestas fases realmente não fazermos uso de bebidas alcoólicas. Exatamente. Portanto, o uso de bebidas alcoólicas, já na última edição, nós já cá dissemos que, portanto, as mães estão proibidas de dar bebida alcoólica às crianças, sobretudo consumir enquanto amamentam os seus bebês. Então, os nossos telespectadores fiquem à vontade para poder ligar, 985 88 25, 917 48 62. Vamos pedir à nossa produção para deixar aqui o número. Já está visível o número. E, portanto, poderão ligar para poder participar, colocar questões aos nossos convidados. Aleitamento materno, diversificação alimentar. Um tema que eu acho muito interessante, sobretudo quando temos aqui, não é, Renata Barros, professora de nutrição da Universidade de Porto, também nutricionista, que vai nos falar de um estudo que foi feito no distrito de Cantagalo, a 8 escolas, um estudo nutricional das crianças. Eu acho que deve ser para avaliar o nível de nutrição das crianças, não é isso? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite para estar aqui na televisão e agradecer muito a ela pelo convite para vir a Santo Tomé apresentar os resultados deste projeto promovido e dinamizado pela ELPO, em que a faculdade teve a oportunidade também de participar e, portanto, este estudo teve um objetivo que foi monitorizar e avaliar o crescimento, no fundo avaliar o estado nutricional, o peso e a estatura e como é que se relacionam para o seu estado de saúde das crianças do distrito de Cantagalo, que frequentavam o 5º e o 6º ano, portanto entre os 9 e os 14 anos, e também monitorizar a sua alimentação e fazermos aqui um estudo de verificação da ingestão dos diferentes nutrientes, desde hidratos de carbono, proteínas, gordura, energia, açúcares, vitaminas, minerais e perceber se estão de acordo com as recomendações de ingestão destes nutrimentos nestas faixas etárias. E, portanto, o que se verificou depois é um estudo muito bonito, que tem diferentes dimensões. Aqui nós vamos focar mais os resultados que encontramos, então, deste estado nutricional e da adequação. E os resultados foram um bocadinho preocupantes e há aqui mensagens importantes a comunicar à população, nomeadamente explicar que continuam a existir crianças que têm desnutrição crónica, 7% das crianças tinha desnutrição crónica e desnutrição aguda, 4%, portanto estariam com um peso para a sua estatura abaixo daquilo que seria recomendado para a idade, significa que não se estão a alimentar adequadamente e de acordo com as suas necessidades e que é preciso rever a alimentação destas crianças. Ainda 0,7% tinham baixo peso mesmo para a idade e o resultado que nos preocupa mais também é que cerca de 35% destas crianças já tinham excesso de peso e obesidade. Ora bem, numa sociedade onde nós sabemos que às vezes também pode haver carências nutricionais e que vamos ver que também encontramos esses resultados, o facto de já termos uma tendência semelhante ao que acontece nos outros países da Europa, em que o peso corporal tem vindo a aumentar por excessos alimentares e erros alimentares, preocupa-nos porque vai aumentar o risco das tais doenças crónicas não transmissíveis e aumentar então o risco de vir a ter diabetes, de vir a ter doenças cardiovasculares, de ter menos sucesso na escola e menos capacidades de aprendizagem. Portanto, esta questão do excesso de peso de 35% é de facto uma percentagem bastante importante. Depois, quando fomos avaliar mesmo a ingestão alimentar e nutricional, também encontramos aqui
déficits nutricionais muito importantes e que são importantes conhecer para depois fazerem recomendações, nomeadamente uma ingestão de cálcio bem baixinha, 99% das crianças e dos participantes tinha uma ingestão de cálcio abaixo daquilo que é recomendado. Portanto, a ingestão de leite e derivados pode ser importante, leite, queijo, iogurte, mas também alguns vegetais de folha verde e verduras que falamos, para dar cálcio e ferro. O ferro era outro nutriente cuja inadequação era muito elevada, portanto 96% das crianças não cumpria as recomendações de ingestão de ferro, e de vitamina A também 90% das crianças não cumpria a ingestão de vitamina A. Depois há aqui 2 minerais muito importantes, que são também o folato e o potássio, com percentagens de inadequação muito altas, nomeadamente o folato 91% e o potássio 80%, que são nutrientes ou nutrimentos, como nós gostamos de chamar em alimentação e nutrição humana em Portugal, que estão muito presentes nas verduras, nos vegetais, nos produtos hortícolas, nas hortaliças, e de facto é algo que é preciso promover na alimentação escolar e em casa, que é dar uma alimentação mais rica nestes alimentos também, e que podem não só dar folato e potássio, mas também vão dar algum cálcio. E depois aqui também as leguminosas, nomeadamente o grão, o feijão, que pode dar um bocadinho mais de ferro, um bocadinho mais de proteína também, de origem vegetal, e de fibra, que também é importante, e que normalmente também nestes trabalhos encontramos uma ingestão média de fibra abaixo daquilo que seria recomendado, para melhorar então a alimentação destas crianças. Outro resultado muito importante, que vai de encontro ao que também já o Dr. Aleixo estava a referir e a Dra. Maria Tavares também, é que se encontrou uma percentagem de inadequação de ingestão de açúcares muito elevada. O que é que isto quer dizer? Que 52% das crianças e adolescentes tinham uma ingestão de açúcares superior à percentagem recomendada para o valor energético total diário pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, 52% destas crianças tinham uma ingestão de açúcar diária superior a 10% do valor energético diário que deveriam ingerir. Isto é muito alto. É muito alto e aumenta o risco imediato de cáries, que sabemos que é um problema também da questão da higiene oral, mas também o risco de obesidade, de excesso de peso, de diabetes, de doenças cardiovasculares, entre outras doenças crónicas não transmissíveis. E, portanto, aqui a mensagem muito importante é baixar a ingestão de açúcares, deixar os alimentos açucarados para dias muito especiais, um dia de festa, um aniversário, assim um dia muito, muito especial, não consumir açúcares e alimentos açucarados diariamente. Outro resultado importante deste trabalho foi verificar que mais de 80% das crianças e adolescentes compravam alimentos ultraprocessados na escola, e, portanto, imaginamos que este aumento da ingestão de açúcares também esteja associado não só ao que comem em casa, mas também o que comem e que acabam por comprar à volta da escola. Portanto, há aqui medidas importantes a tomar para tentar reduzir então a ingestão de açúcares, por um lado, e por outro lado aumentar a ingestão, se possível, de leite e de produtos lácteos. Daí o aleitamento materno ser de facto um privilégio para as mães que possam amamentar, porque é uma forma de conseguirem proporcionar leite até à idade que conseguirem dar, e assegurando então a ingestão de proteína, de vitaminas, de minerais, de cálcio, tão importante. E depois também dos produtos hortícolas e das hortaliças e dos vegetais e dos legumes que existem disponíveis, e da fruta em quantidade moderada, para assegurar a ingestão alimentar adequada para cada faixa etária. Muito bem, obrigado por este resumo do estudo sobre o estado nutricional das crianças. Portanto, foram 8 escolas. Algo que me chamou a atenção foi a desnutrição crónica e desnutrição aguda, não é? Quer explicar melhor o que significa desnutrição crónica e desnutrição aguda, para a gente entender mais ou menos como é que isso se processa? Sim, então, nós, os últimos dados que temos a nível nacional destes parâmetros indicam-nos que estão bem presentes ainda em várias idades. Então, nós, em relação à desnutrição crónica, relacionamos a altura com a idade. Ou seja, quer dizer, quando temos presente desnutrição crónica,
quer dizer que temos crianças baixas para a idade, ou seja, quer dizer que por via da alimentação e por outros fatores, porque é um tipo de desnutrição que é multifatorial, depende de vários fatores, quer dizer que a criança não desenvolveu adequadamente para a idade em que se encontra. Ou seja, um dos principais motivos aqui é a questão de uma alimentação adequada, rica em fontes de proteína, que vão então auxiliar nesta questão do crescimento, desenvolvimento muscular, desenvolvimento ósseo. E por outro lado temos a questão da desnutrição aguda, que é um tipo de desnutrição que tem vindo a baixar, mas que ainda está presente, e que é um tipo de desnutrição mais grave, porque aqui nós temos crianças que têm um baixo peso para a sua estatura. Ou seja, quer dizer que são crianças magrinhas, que têm um maior risco de morte, em que então nós temos que realmente seguir de perto este tipo de desnutrição, fazer um seguimento muito perto aqui dos profissionais de saúde, para que então a alimentação destas crianças melhore, para que elas possam sair deste estado de desnutrição. Então, aqui é muito importante os resultados deste estudo, porque nós conseguimos perceber que a fase de diversificação alimentar é logo desde o início nós ensinarmos e promovermos aqui uma correta introdução alimentar nesta faixa etária, logo desde o início, as crianças habituarem-se com alimentos que são ricos nutricionalmente, quer seja hortaliças, frutos maduros, as leguminosas, ou seja, o feijão, o grão, também aqui muito importante, fontes de proteína, não só animais, ou seja, o ovo, o peixe, a carne, mas também de laticínios, por exemplo, aqui já falámos do leite, do iogurte caseiro e de origem vegetal, como o feijão e o grão. Também é muito importante aqui falarmos de fontes de ferro, porque sabemos que também há bastante anemia no país, não só nestas faixas etárias do estudo, mas também crianças com menos de 5 anos. Temos que, na nossa alimentação, ter boas fontes de ferro, ou seja, a carne, o peixe, o feijão, aqui as folhas verdes que temos amplamente disponíveis no país, folha maquequê, folha jimboá, folha tartaruga, ou seja, não esquecer que essas fontes que estão disponíveis, estão no país, devem ser introduzidas diariamente aqui na alimentação destas crianças. E então, logo desde o início, prepararmos esta correta introdução para que depois, em fases mais avançadas, ou seja, crianças a partir dos 10 anos, 15 anos, continuem a ter estes hábitos saudáveis e que não recorram tanto aos alimentos ricos em açúcar, ricos em sal, ricos em gordura, que depois, em fases da vida adulta, vão levar a outros problemas de saúde que nós também aqui já mencionamos. Exatamente. É curioso porque tudo o que se pode ouvir com relação a este estudo leva-nos ao tema central, que é a diversificação alimentar. Portanto, os problemas que aqui apontou se derivam exatamente deste problema, não é? Diversificação alimentar. E foi o que o Dr. Aleixo, ao princípio, já estava, portanto, a partilhar conosco, que é a questão de pouco consumo de determinados produtos, né? O excesso de doces, que depois, com o tempo, podem causar ou têm vindo a causar problemas de baixo crescimento, baixo peso nas crianças. Não é isso mesmo, doutor? Sim, é isto, e também com a presença de parasitas. Nós temos uma grande quantidade de parasitose intestinal, muitas das crianças com parasitas. Eu quero cá frisar que às vezes quando perguntas mais se já desparasitou, dizem que já deram na escola. Volto cá a repetir que a escola não é o espaço para os professores dar remédio contra parasitas, são os pais encarregados de educação, é o dever de pais encarregados de educação, porque na era colonial eu não vi coisas dessas, é porque os pais esquecem de fazer esse trabalho.
E muitas crianças vão para a escola nesse estado de letargia, não conseguem assimilar, não conseguem, porque tem grande quantidade de parasitas, parasitas nas salas de aula. Então, assim, o Unicef começou a fazer esse trabalho, essa campanha de dar os mebendazole nas escolas. Por vezes não há, e quando não há, os pais não se preocupam. Porque esse povo está assim habituado, tudo é dado, dado, e os pais, os encarregados, esquecem dos seus deveres. É o dever do professor ensinar matemática, tabuada, explicar em português. Não, na escola dá remédios contra parasita, porque os pais depois deixam essa responsabilidade deles e entregam a responsabilidade à escola. E não fazem o seu trabalho como é devido. E há muitas quantidades de crianças. Agora, nesta altura de manga, muitas crianças recorrem aos serviços de centro de saúde com cólicas, dores de barriga, e eu já sei que é devido a cacau ou devido a manga em quantidade, porque os parasitas também gostam de doce. Então, há uma concorrência. Eu como e eu também estou à espera daquilo que entra para lutarem lá dentro. Então, nesta luta, quero cá aumentar isso, a falar sobre isso, porque é uma coisa que todos os dias, diariamente, nós temos crianças que acabam de se internar por causa de dores de barriga, por causa de parasita. É uma vergonha e que cada pai e mãe tem que se preocupar com isso. Por isso é que, não havendo essa diversidade, porque o que comem? Mas é básico, banana com peixe, não há aí uma fruta, não há salada, não há nada, porque as crianças não comem. Depois dizem que as crianças não comem legumes, não comem salada, e não comem banana, só arroz, porque o que a mãe e os pais introduziram é aquilo que ela vai habituar. Se uma criança é habituada a comer suor, desde a sua eternidade, que os pais vão fazer em casa, a mãe vai fazer, ela então vai habituar. E se ela é habituada a comer arroz, como muitos homens, jovens, adolescentes, só comem arroz. O tipo de comida eles não comem porque não gostam. Então, não existe essa diversidade alimentar. Não existindo, claro que o organismo fica com déficit de este e aquele alimento que é necessário para o desenvolvimento ósseo e demais. Por isso nós temos uma grande parte de crianças com capacidade de assimilar a matéria muito diminutiva, porque não entra, ou seja, não existe uma alimentação equilibrada, não há esse conceito dentro de casa, porque uma grande parte de nutrientes não entra, ou seja, não faz parte nessa alimentação, nesta cozinha que muitos pais usam. Vão vivendo a vida desarrascada, comendo aí à solta, vão soldando o alimento. Eu entendo, mas é uma questão de preguiça. Porque quem tem um pedaço de terreno, põe lá semente de jimboá, põe folha de maquequê. Há muitos. Se tem o espaço, pronto, aqueles que não têm espaço também é uma outra coisa. Mas no quintal, muito pouca gente vive aqui no prédio. Não existe prédio. Posso assim, é contado. Mas aqueles que têm quintal, que conseguem pelo menos 1 litro de água, pelo menos gota a gota essa irrigação, gotejando um pouco de água, essa planta vai ficar viva. Então, é esse hábito que nós não temos. E esse hábito que nós não temos está a pôr em causa o nosso estado nutricional, a saúde nossa, por causa de quê? Por causa da preguiça. E eu só vou limitar a buscar do outro e não fazer aquilo que eu devo fazer dentro do meu quintal, plantando, cultivando, para ver se eu consigo ter uma alimentação, ou seja, mais equilibrada, com hortaliças. Muita gente não come verduras. As crianças retiram do prato legumes, não comem hortaliça. Por quê? Porque os pais não ensinaram. E o pai também, as mães convencem, não, ele não gosta, pronto. Não convence ele a comer, porque é muito para bem-estar dele, bem-estar dessa criança. Então, é isso que nós vemos dia a dia. Então, são crianças. Em relação à parasitose, estou cá para dizer, não vou repetir, temos essa semana, todo esse mês, falamos da nutrição, e um dos problemas que as crianças não comem, diz, ele não come, ele não gosta de comer quando eu cozinho. Claro, porque ele está sempre a comer fatiotas. Ele tem acesso a doce, é energético, é açúcar, alimenta, e pronto, ele não come mais a comida que se cozinha. Porque ele tem acesso, porque a mãe compra samapito, os doces de palito. Então ele tem um sumo, tem palhinha, tem tudo. E aqui, o que é que vai acontecer? É diabetes precoce, nós estamos a ver, são outras doenças, crianças e adolescentes com hipertensão, faz até 17, 14, 16 anos já é hipertensa, 20 anos já é hipertensa. Por quê?
a origem disso é a alimentação desequilibrada que elas foram tendo durante a sua vigência, ou seja, desde que os pais e as mães introduziram esses alimentos não adequados, então a criança tem coisa. Então, muito frito, muito frito. Eu presenciei a crianças que o pai disse, eu já comprei lá azeite, podem continuar a fritar. É só frito, só passam a vida nessa banana frita e vai fritando várias vezes. Então, é isso que nós temos, é esse apanhado tudo que nós temos a nível do país, porque, pronto, o acesso fácil das crianças nesses alimentos e outros alimentos não têm, eu entendo, não há dinheiro para comprar, mas se cada um tivesse uma pequena hortazinha, uma horta, como muitas escolas têm um horto escolar, se em casa, nos quintais tivessem, eu entendo que não há água, mas há um momento que há coisa, um pouco de água, você com um balde de água consegue dar essa planta um pouco, e ela vai viver. Então, a preguiça e o hábito de cultivar, não o hábito de semear, então faz com que nós temos esses indicadores todo invertido e pronto, continuando para a cronicidade de problemas, as pessoas com problemas, e que é isso que temos e é isso que nós podemos falar da realidade nossa, da verdade nossa, é isso, mas podemos melhorar, nós podemos melhorar, cada um pode melhorar a alimentação do seu filho, não todos os dias comendo a mesma coisa, mas pronto, vai diversificando, não faz uma salada, a pepino, a alface, pode muito bem fazer. É isso que nós estamos aqui a introduzir e para que as pessoas possam incutir, meter na mente que se ele não vai mexer, ninguém vai mexer por ele e que a saúde custa, a saúde, cuidar de um doente tem, não é o Estado, a responsabilidade do Estado totalmente, porque nem sempre há tudo. Então, cabe nós, os pais encarregados de educação, cada um é preocupar-se com a sua saúde e porque o médico é para preocupar com a doença, não com a saúde de cada um, porque o médico não vive dentro de casa de cada um. Volto a repetir, estou sempre a repetir cá nesse estudo, porque quem cuida da saúde somos nós. Quem cuida da minha saúde sou eu. E da sua saúde é você. Por isso é que vamos todos cuidar da nossa saúde, começando da alimentação. A alimentação é primordial. Sem alimentos nós não ficamos de pé. Disse aqui, vamos para a férias quem trabalha, mas o estômago nunca entra de férias. O estômago só entra de férias quando, pronto, o organismo já rejeitou, que diz, olha, vou despedir, vou para outro mundo. Enquanto estamos de pé, o estômago nunca entra de férias. Então, vamos fazer uma alimentação adequada, equilibrada, com tudo possível que nós sabemos que faz parte dos alimentos, desde a proteína até os minerais, cálcio, zinco, tudo isso, as vitaminas. Então, tudo isso nós temos no país, através do quê? Através das plantas. A doutora falou aqui de algo que é muito interessante, falou, portanto, de hábitos alimentares e uma das coisas que disse que chamou a atenção, se calhar temos um ouvinte em linha que quer, portanto, partilhar conosco este momento. Boa noite, ouvinte, do outro lado. Boa noite, doutor Aleixo, mas a médica e nutricionista estão lá, não tem nome. Então, simplesmente queria compartilhar a ideia do Dr. Aleixo e deixar alguma pergunta no ar. Eu sempre tenho acompanhado uma gestão da Graça, a residência de Roche, concretamente Água Francisca. Simplesmente uma pergunta. Visto que o Dr. Aleixo tem falado as coisas totalmente espetaculares e eu gosto muito de ouvir este programa. Realmente, as crianças desnutridas, no nosso período foro, nós, digamos, clínica, podem nem na capuche comer guarda, nem comer fácil. Se há certo do tolo flaco, de cujicalo, e nem me não me ouve na capuche calo preto fácil. Quando a calo preto, só cada hoje me na pequena, e nem cada consiste mexicano. Mas pina pequena loze, e nem uma loze, nem me na termina do bom. Nasci de cujicalo preto fácil. Uma ainda a terminar com a ele manda esse punta do tolo, punta cá manda aqui na camunha cujipa, punta quatro do tolo fá.
Indra pouca quase comer quando hoje caso na te que vai fa logo na te que vai fa ganha te bete sorto com na te que vai fa inde no família no daí cai essa que vai para mais para pouco l'obligação a l'obligação anual uma que era que do bega como era que do bega em vez de nem puxar comer na puxar comer isso da mina. Só também se por tudo. E qual a capu fez que nem muito que nem guarda. Muito obrigado. Já registramos a sua pergunta. Obrigado pela sua participação. E é um sinal de que está, portanto, a acompanhar o nosso programa. É assim mesmo. Estas questões são questões que é preciso levantar, não é preciso tirar dúvidas. E ele perguntou, né? Bom, fez a sua abordagem na nossa língua crioulo. De certeza que as nossas convidadas aqui não entenderam muito o nosso telespectador aqui, portanto, abordou. Mas, para não traduzir o total do que ele disse, vamos pedir que o Dr. Aleixo responda à questão e, ao mesmo tempo, portanto, repise do que ele portanto, aqui disse. Sim, falou-se assim de crianças de baixo peso. Pronto, na altura havia um conceito que chamava de clincatá. Clincatá são as crianças que não adquirem peso suficiente depois de nascerem. Então, o baixo peso, por causa de que alimentação. Depois ele disse que anteriormente cozinhava-se as comidas contendo folhas, vitaminas todas que as pessoas de hoje, a gente de hoje, nossa gente, os adolescentes, as senhoras, sentem preguiça de cozinhar e buscar aquelas folhas para cozinhar essa comida tradicional, que tinha vários tipos de folha e curava vários tipos de doenças sem que nós notássemos que essas folhas são que têm a componente nutricional e também medicamentosa. Por isso é que hoje não existe. Nunca o que se faz, vai buscar sempre essas folhas. Sempre as folhas mais novas, um pouco daquilo. Então associa-se para fazer a comida com óleo de palma, depois com a banana, sim? A banana pisada, como chamava de angu. E essa comida era rica. Era rica porque aqui tem ferro, vitamina, então tudo isso. Então você tinha uma pessoa constituída. Então, um organismo constituído e sem problemas. Mesmo as crianças dentro do quintal comiam caldo preto. Caldo preto, porque ela, com essas folhas, então vai largando aquele ferro todo contendo a folha e a comida sendo comida um pouco amarga. E é isso que o fígado precisa. É isso que o fígado precisa para eliminar uma série de bactérias que estão lá e dar consistência ao próprio fígado. Então, é isso que é o segredo que havia a nível da nutrição das nossas avós ainda na altura, que hoje já não. Por isso que nós temos indicadores, o aumento dessas doenças. Por quê? Por causa daquilo que nós estamos a usar hoje. Que tipo de comida que nós estamos a usar? Comidas processadas, embutidas, tudo fácil. Então, isso tem conduzido o quê? Para o aumento das doenças. A comida ficava horas e horas no fogo. Não havia, muita gente não tinha acesso à energia elétrica. Era o fogo que esquentava-se aquela comida, cozinhava-se 2 a 3 horas do relógio e ficava 2, 3 dias esquentando e comia-se com muito apetite e com muita força para trabalhar. Então é isso que ele diz. Por que há problemas agora, mesmo em termos de parasitose? Também falei aqui que havia umas folhas que vão-se fazer fusão. É isso, é mastruço, é alho, é casca de limão, é flor de mamorome, é artemisia. Então faz-se um composto desse tipo de um chá e bebe e vai matando os parasitas. E as mães de hoje, porque a gente sabe. Há umas que sabem, mas não se preocupam. É que há um desinteresse por parte das pessoas. As pessoas parecem a perca de amor. Não mais existe amor, mesmo para com os seus filhos. Cuidar dessa criança, dar aquilo, perguntar. Então, o povo não pergunta. O povo não está interessado. As pessoas não estão preocupadas. Se não pergunta para saber, porque é perguntando que você vai sabendo. Então, temos como dizer, o que nós vemos hoje em termos do país. Então, há uma degradação de tudo. Há uma degradação de tudo. Mas eu quero repetir aqui nesse estudo. A alimentação é o primordial.
Porque se nós não tivermos alimentos constituintes, alimentos que vêm nos dar imunidade, estamos mesmo tramado. Doutor, respondendo, Por isso portanto, à questão do nosso telespectador, portanto, ele, se não me enganar, pergunta, numa altura em que as mães já não estão preocupadas em fazer, né, alimentos nutritivos de acordo aquilo que faziam as nossas avós. Esta perda de hábitos alimentares nutricionais que vêm mais da cultura, que vêm mais da antiguidade, que está se perdendo, também tem contribuído, como disse, para, portanto, a degradação da saúde das crianças, não só ao nível nutricional, como em outras áreas. E ele pergunta, essas moças que agora não fazem este tipo de alimentação, que inverteram estes hábitos, como fazer para mudar isso? Bom, isto é um problema, posso dizer, do país, é um problema social. É necessário que, mesmo a nível de comunicação social, eu disse no último programa, temos que criar um espaço aí na televisão, da culinária, como ensinar, como explicar, porque as pessoas não sabem, muitas não sabem como cozinhar. O problema, isso é verdade, porque não sabem porque não há ninguém para lhes ensinar. Hoje, já pior, você tem uma avó de 35 anos, 30 anos, uma avó, é avó, já bisavó. E o que é que ela sabe para ensinar? Qual é o tempo que ela tem? Ela trabalha, não está ocupada com outra coisa, e quem vai ensinar quem? Essa adolescente que já engravidou, 13, 14, 15 anos, outra também havia, mas havia a avó grande, que tinha aquela casa, ficava em casa, tomava conta dos netos, cozinhava, hoje já não há. Então, por trás disso temos outros vários problemas. Nenhum adolescente quer viver com a avó, são poucos. Não quer viver com a avó, porque hoje as pessoas pobrezinhas é dado o nome de feiticeiro. Então, aqui há uma distância entre essas coisas, porque não vão sentar, não vão ouvir. Porque a avó, quando se cozinhava, ela está sentada a ouvir, a ver aquilo que a avó punha na panela. E acompanhava a avó, indo para o mato, né? Como a gente diz, e em busca das folhas, então conhecias as folhas. Hoje existem muito poucas jovens que conhecem as folhas. Não conhecem as folhas. Então, se ela não conhece a folha, como é que ela vai buscar que é para compor essa comida tradicional? Ela não sabe. O que ela sabe é o arroz mais fácil coisa. E não há ninguém para introduzir esses conceitos. E outra questão é o acesso a essas próprias folhas, não é? Que também tornou um problema, porque aos poucos estão a desaparecer muitas dessas folhas nutricionais que não, ela existe. Existe libo d'água, existe folha ponto, em que se vai buscar sempre outras, várias outras folhas existem. Folha de margoso, olho de margoso, então, está conectado àquilo que o doutor disse antes. Sim. É preguiça de plantar? É preguiça de plantar, porque todas essas folhas existem, é só conhecer o que é que faz o quê. Então, você vai buscando para compor essa comida que é deliciosa. Pronto. Plantar aí no seu quintal para usar quando precisar. Agora é preciso ter gosto, é preciso gostar daquilo. Agora, como nós estamos numa ruptura de tudo, tudo que nós tínhamos hoje já não tem, eu digo, não é só São Tomé e Príncipe, nós estamos aqui, isso também é a nível dos outros países, mesmo da Europa. Então, eu acho que, como há mudança agora do tempo, as coisas vão mudando, eu sei que de X em X anos, então vamos novamente retroceder. Se hoje usa-se skinny, calças fechadas, antes havia, chamava-se boca-sino, calça larga, então vamos novamente retomar, porque isso é de século em século, então vamos retomar, porque a gente ainda contém esses conhecimentos, vai novamente aplicar e introduzir para que, porque ele vai comparar a democracia e esses alimentos que se introduz. Então, os estudos estão feitos a nível mundial. Então, isso não vale a pena. Então, vale a pena nós recorrermos ao passado, para trazer o passado para o presente, porque com esse presente que nós temos, não vamos para muito longe, porque muita gente vai perdendo vida por causa daquilo que nós adotamos de facilidade, de acesso fácil. Então, vamos sentar, e com gosto, cozinhar também é preciso ter gosto, é preciso ter vontade, de modo que a comida saia apetitosa. Mas ainda assim eu diria que
mesmo se daqui a algum tempo voltarmos ao passado, algumas coisas vão se perder na mesma. Sim. Porque os detentores do conhecimento não ficam no presente e no passado. Mas a gente que tem, a gente nova que tem, a gente nova que tem o conhecimento. Sim. Viu? A gente nova que tem conhecimento. Por isso mesmo que, mas ela tem aquilo guardado. Ela vai fazendo, mas pronto, ela pode muito bem. Agora, vai depender do próprio país, das circunstâncias que nós temos, das oportunidades, porque eu diria que a comunicação social tem um papel muito importante para levar essa diversificação, levar essa propaganda, porque estamos a perder. Estamos Agora, a perder e pronto. E o Euclides também, eu que gosta de cozinha, pode muito bem começar. Nós vamos fazer aqui, tornar o estúdio numa culinária, numa cozinha, para ver se conseguimos ter uma saúde, a vida saudável. Contamos com o doutor para mover aí os pauzinhos para a gente criar um programa assim. Mas para já, eu diria que há algo que não se combina. Não é? Algo que não se combina. O que eu quero dizer com isto é, um estudo que é feito, portanto, em Cantagal, um distrito que, digamos que é rico, né, em vegetais, digamos assim, tem campos, as pessoas têm espaço suficiente para poderem plantar o que quiserem, plantar bananeira, plantar, portanto, estas plantas que culturalmente se utiliza para fazer ou confeccionar os alimentos, mas ainda assim tem um alto nível de desnutrição, como mostrou o estudo feito pela Universidade pela Faculdade de Nutrição da Universidade de Porto, aqui apresentado pela doutora Renata Barros. Isto significa que só dá peso ao que o doutor acaba de dizer, que é preguiça, né? Desmotivação ou desinteresse das pessoas em plantar o que come, não é verdade? Porque como é que é possível na roça ter portanto, espaço suficiente para se cultivar, né, para se ter mais produtos e não se ter a alimentação necessária para as crianças. Temos alguém em linha, vamos ouvir então o nosso ouvinte. Qual é o seu nome? Boa noite. Boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Elísia. Elísia aqui? Elísia Will. Elísia Will. Will. Lino, ok. Lísia, portanto, gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Eu só liguei para realizar o programa. Sim. Esse programa não pode acabar, não. Com Principalmente certeza. ainda como tem o doutor Aleixo. O doutor Aleixo é muito bom. Tudo que ele fala lá é verdade. É verdade. Eu gosto muito desse programa. Não faço nem dia de quinta-feira, não faço. Muito bem. Elísia, já agora que ligou, portanto, acredito que deve ser mãe, certo? Sim, sou mãe e sou avó. Uau, muito bem. Pronto, com certeza se preocupa muito com a alimentação dos seus filhos, dos seus netos, não é? Um bocado. Um bocado, só um bocado. Bom, Um bocado. essa preocupação, o que é que consiste? Como é que costuma, portanto... Mais coisas da terra. Exatamente, é isso mesmo. E que tipo de alimentação é que gosta, portanto, de preparar para os seus filhos? Eu tenho um filho que tem 18 anos, que não come nada que é da terra. Mas por quê? Ele tem espaguete, arroz, por aí. Ele não come matabalho, não come mandioca, ele não come fruta, banana, só come uma ou duas. E ele está mais virado para arroz e espaguete. Mas por que que isso acontece? E quando ele faz essas comidas, ele vai parar com fome. Mas ele não gosta desses tipos de comida por quê? Porque não habituou a fazer isso quando ele era criança? Ele diz
Arroz de esparguete que é Mas mulher. ela faz muito seca, a fruta faz muito seca e não come mesmo. E ele é saudável? É um jovem saudável, 18 anos, é saudável? Ele é todo estreitinho. Ah, pois, com certeza. Pois, com certeza. Portanto, é exatamente o que nós estamos aqui a tratar, não é? Estamos aqui a falar desde o princípio do programa que a alimentação é que é a base da saúde de qualquer pessoa, não é? Se ele não se alimenta bem, com certeza não pode ter uma boa saúde e há riscos de poder desencadear doenças daqui a algum tempo. E como mãe, o que é que pretende fazer para mudar isso? Ele já tem 18 anos, já não vai bater no menino, né, para comer, a hortaliça nem nada disso. O que é que vai fazer? Ele é que sabe. Mas não incentiva? Eu nem obrigo ele. Pois. Ele come se ele quiser comer. Mas quando ficar doente? Ele já não vai beber, ele tem 18 anos. Mas quando ele ficar doente, é a mãe que vai correr todos os dias para o hospital, para levar a comida, para comprar medicamentos, não é? Epa, não tem como, mas eu também não posso obrigar ele, se ele não quer. Pois é, pois é. Ok. Ele continua com a arroz dele e espaguete. Quando eu faço essa comida, ele come. Certo, Ele certo. come que, enfim, Pois. dá um pouco. Ok. Muito obrigado, Lísia Lino, pela sua participação e, portanto, continua na nossa companhia. Doutor Aleixo é muito bom, doutor. Deus abençoe, doutor Aleixo. Dá, doutor Aleixo, vida longa, Luiz. Verdade? Obrigado. Bom, doutor. Certo. Tudo que o doutor Aleixo fala é verdade. Muito bem, muito bem. Ok. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Continua a nossa companhia e, portanto, esperemos que os nossos ouvintes estejam, portanto, atentos a esta questão. Alguém que já tem 18 anos e que não gosta de comer outro tipo de alimento, não é? Não come, como ela já disse aqui, batata, banana, que são energéticos, não é isso, doutora? Carboidrato. Sim, ou Carboidratos. seja, são alimentos que nos vão fornecer energia, têm hidratos de carbono. Ou seja, isto também vai um bocadinho de encontro àquilo que nós encontramos no estudo, que é uma alimentação que já não é tão rica em alimentos da terra e que então vai levar a estas carências que foram encontradas no estudo, falta de cálcio, de vitamina A, de ferro, que nós encontramos em muitos dos alimentos da terra que temos disponíveis. E depois encontramos, pelo contrário, os outros problemas ligados ao consumo excessivo de açúcar, de alimentos ricos em gordura, como os fritos, alimentos ricos em sal, que então são problemas que são encontrados em todas as faixas etárias e que então temos que trabalhar tanto em crianças, jovens e adultos, para que então todos consigam arranjar aqui um equilíbrio e comer mais alimentos que são nutricionalmente ricos. Exatamente. Eu, antes, portanto, de recebermos, portanto, esta belíssima participação de Lísia Lino, eu estava, portanto, a raciocinar um pouco com relação à questão de plantar, não é? O que se come perto de casa. E o estudo, a contradição que isto tem com relação à população, não é, que foi escolhida para se fazer o estudo. Santana não é capital, né? Capital ainda podemos dizer que não tem espaço, muitas pessoas para plantarem algumas árvores, bananeira ou outras coisas que, portanto, poderão servir de alimento, mas Cantagalo é um espaço, é um distrito com algum espaço, não é? E o estudo que foi feito nas escolas reflete um tanto a mudança de hábito da própria população na questão de se preocupar em cultivar a sua própria alimentação. Não é isto, doutora? Eu acho que essa questão é muito pertinente, porque o próprio projeto Menutric, uma das fases do projeto foi desenvolver uma horta comunitária para as escolas, mas exatamente da mesma forma que melhora muito a alimentação das escolas e que vai ser possível, através das escolas, disponibilizar mais verduras e mais produtos hortícolas e vegetais e as tais folhas, não posso deixar de concordar com a doutora Aleixo no que dizia que também é fundamental responsabilizar as famílias, ou seja, o que nós esperamos é que este mote que foi dado de construir estas hortas, que incentive as famílias a cultivarem o que conseguirem, nem que seja em pequena quantidade, para
produção local e consumo em casa das famílias. E isto é voltar muito ao que nós na Europa também estamos a querer voltar, que é a alimentação dos nossos avós. A mensagem é a mesma, é preservar as tradições, preservar os alimentos locais, preservar a diversidade e respeitar os alimentos que cada época sazonal permite que a terra dê, que o mar dê, e deixar os outros alimentos que vão aparecendo, que são tentadores porque são mais da moda, porque os adolescentes gostam mais, porque os jovens gostam mais, porque são novos, são novidade, mas são muito desequilibrados do ponto de vista nutricional. Portanto, quando há aqui uma questão que também é muito importante, penso eu, nos adolescentes e nos jovens adultos, que é a educar e aumentar o que nós chamamos de literacia alimentar e nutricional, aumentar os conhecimentos para terem competências para plantar as hortas, para colher as folhas, para ir ao mato, como dizia, buscar as folhas, para aprender a cozinhar. E aí não é só a comunidade, mas as famílias e a própria televisão, como dizia, deixo aqui também o desafio de organizarem o que nós chamamos de workshops ou oficinas de alimentação saudável, em que até podem trazer as pessoas com mais experiência, os avós, e os netos, e o Dr. Aleixo e a Doutora Maria, para, no fundo, em conjunto, demonstrarem aquilo que a ciência e a medicina e a nutrição sabem e querem que, no fundo, a população adquira conhecimentos para saber fazer. Não é só saber de aprender, é saber fazer, começar a incluir no dia-a-dia e terem o gosto de cozinhar. Hoje em dia, em Portugal, vêem-se muitos programas de televisão do Masterchef, não sei se é familiar aqui, e de repente os jovens começaram a procurar muito este tipo de concursos, de programas, muitos rapazes até gostarem de cozinhar, e portanto acho que pode ser uma forma de, através da televisão também, conseguirem dinamizar estes workshops e até fazerem pequenos concursos com as crianças, com as famílias, com os adolescentes, de aprenderem quais são as tradições alimentares de São Tomé, conhecerem os alimentos, perceberem o impacto que vão ter na sua alimentação, na sua saúde, no seu bem-estar, nessa responsabilidade que o Dr. Aleixo dizia muito bem, de prevenção de saúde. Se nós prevenirmos, vamos gastar muito menos a tratar um problema que pode já não ser reversível, não é? E nós sabemos que estas doenças crónicas não transmissíveis são preveníveis. É possível prevenir uma obesidade, é possível prevenir uma diabetes tipo 2, é possível prevenir doenças cardiovasculares. Não é? São sempre doenças multifatoriais, mas que sabemos que têm uma componente muito forte do ambiente e que, se a alimentação não for saudável e o sedentarismo, que aqui felizmente não vemos tanto, mas as crianças ainda são ativas, aqui que vemos vão a pé para a escola, deslocam-se, têm alguma atividade física na escola, mas manter um estilo de vida fisicamente ativo, também para os pais, manterem-se ativos, fisicamente ativos e alimentarem-se bem, é uma forma muito saudável de prevenir o desenvolvimento destas doenças crónicas, não é? E um alerta também muito importante das sociedades ocidentais é que comer mal também aumenta muito o risco de cancro. E a incidência de cancro está a aumentar muito a nível mundial. E nós sabemos que alguns destes cancros estão muito associados a esta falta de antioxidantes, de vitaminas e minerais com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a uma alimentação rica em fibra, que também tudo isto vem dos produtos hortícolas, das folhas, das hortaliças, dos legumes, e é fundamental que estejam incorporados nas refeições principais todas, não é? E, portanto, deixo aqui também o vosso desafio de promover esta alimentação e educação alimentar junto da comunidade, sabendo que a televisão e a rádio e os meios de comunicação têm um papel tão importante para chegar aos mais jovens. Exatamente, portanto, os hábitos estão-se mudando, não é? E quando mudam os hábitos, há sempre consequências. E como as pessoas não estão a plantar, o mercado tem de tudo, não é? Mesmo quem não planta poderá comprar no mercado. Doutor, últimas palavras para a gente, portanto, fechar esta edição do programa? A única coisa, voltar a repetir, aconselhar o meu povo é de plantarem, de criar esse hábito de plantar, nem buscar aquilo que é do outro, acreditar em si próprio, cuidar da sua saúde, porque a alimentação é a base, porque nós viemos sem nada. Se estamos de pé graças à alimentação, até os 100 anos que nós vivemos graças à comida, porque quando nós partimos também não levamos nada, mas se fizermos uma alimentação adequada, equilibrada, então ficamos com uma saúde e sem problemas que afeta isto ou aquele. É isso que o meu conselho é dizer, para nós preocuparmos com
com o nosso estômago e comer aquilo que é verde, aquilo que está... E nós temos essa oportunidade, uma ilha com 12 meses, aqui não há inverno, não há coisa, há tudo que é para... Temos todas as condições para nós vivermos e termos uma vida saudável. É isso que eu deixo e pronto, aconselho todos aqueles que gostam de comer e que também põem a mão no chão e façam aquilo que Deus gosta. Tu só colhes aquilo que tu puseste, não vai colher do outro, porque hoje há muita tendência de ir buscar aquilo que é do outro. Então, os pais encarregados de educação, que tenham um pedaço de terra, que plantem, que fazem uma horta e que consigam acolher daquilo, pelo menos 1 ou 2 alface, não é? Cortando o alface, a gente põe o tronco ainda continua a dar a folha de alface. Então, por isso mesmo é que vamos trazer algum conhecimento para este povo, de modo que ele consiga, que ele comece a gostar de si, gostar do seu estômago, e que, para dizer a má alimentação, nós temos, no primeiro lugar, o cancro do estômago no país. 14 casos de cancro do estômago. Por quê? É devido ao tipo de comida que nós estamos a comer. Então, fico por aí. Exatamente, e as comidas atualmente não estão a durar muito, né? É feita de manhã até à tarde, já se degradam porque não estão sendo feitas como deve ser e os alimentos não são naturais, e isto também é um problema. Portanto, aqui fica o conselho para toda a nossa população, os nossos telespectadores. Portanto, como minuto do dia, nada de álcool na amamentação, não é? Cuide da sua saúde, cuide da saúde do seu bebê, cuide da saúde da sua família. Ficamos por aqui, a próxima edição estará de volta na próxima quinta-feira. Para já, boa noite.